Fala conosco mais uma vez hoje, Pai, como Tu sempre fazes. Obrigado pela Tua bondade, pela Tua benignidade, pelo Teu grande amor. Obrigado, Pai. Obrigado pelas pessoas maravilhosas que tem nesta comunidade. Obrigado por este lugar tão bom que o Senhor nos deu. Não só o lugar do prédio é bom, mas o melhor lugar é o lugar que temos no coração uns dos outros. Este é o melhor lugar, e o lugar que temos, acima de tudo, no teu coração. Amém. Amém, irmãos. É verdade que se nós tivéssemos tudo isso e muito mais, em termos, de organização, não tivéssemos a alegria, não tivéssemos a participação no coração das pessoas, do que adiantaria, não é verdade? Uma das coisas que é mais importante no reino de Deus é saber que a gente pertence, Por isso que a igreja não é um lugar aonde se vai. A igreja é uma família ao qual nós pertencemos, não é verdade, gente? E o pertencer é pertencer um ao outro. Quando eu falo, você é meu irmão, eu também estou dizendo que eu sou o seu irmão, não é isso não? Que nós pertencemos um ao outro. Então esta é a essência da família de Deus. E hoje queremos falar sobre um assunto muito importante, que tem nessa sequência do que temos falado, de uma vida abundante, de viver uma vida não mais escrava do passado, nem do pecado. Vamos falar sobre guardar o coração. A palavra de Deus diz que quando nós nascemos de novo, nós ganhamos um novo coração, beleza? Ganhamos um novo espírito, que conversa com Deus, e ganhamos um novo coração, e é no coração que a gente crê, e é no coração que a gente pensa. A Bíblia diz assim, a palavra de Deus ela é penetrante, e ela penetra para dividir a alma e o espírito, e ela discerne os pensamentos e propósitos do coração. Então o coração pensa. Se você crer no seu coração e confessar com a sua boca, será salvo. Então preste atenção, tudo que envolve fé, envolve o coração. Diga isso, tudo que envolve fé, envolve o coração. Então se o coração estiver afetado, a sua fé está prejudicada. Se o seu coração estiver afetado, a coisa fica complicada. E veja, antes nós tínhamos um coração duro, de pedra. Quando você tem um coração de pedra, tudo que sai dali é uma coisa horrível, porque a árvore má produz frutos maus, a árvore boa, frutos bons. Mas você ganha um novo coração quando crê em Jesus. Porém, este coração agora é responsabilidade nossa guardar, sua guardar. E este coração, ele está aí. A gente vive com o coração neste mundo. Então, existe uma séria advertência com a questão do coração. Você já percebeu, você já se perguntou, por que uma pessoa fala uma coisa, mas pratica outra? Uma época da minha vida eu comecei a me questionar, por que eu acredito numa coisa, penso numa coisa, mas eu faço outra? Porque existe uma incoerência entre o que se entende e o que se pratica. Você já parou para pensar nisso, não? É mais fácil a gente ver isso na vida dos outros, não é verdade, não é? Mas também acontece com a gente, não acontece? Quem é que admite aí assim, que acontece comigo? Acontece. Então, irmãos, por que é que às vezes isso acontece? Porque às vezes está tudo bem, mas tem uma área que você... Porque eu não consigo. Quando eu tenho que falar com meu filho, quando eu tenho que lidar com a minha esposa, quando entra esse assunto, por que eu não consigo? Por que eu não tenho coerência na minha vida? Por que as pessoas, então, falam de amor, mas suas palavras, atitudes, às vezes são de amargura, de ressentimento e de ódio? Porque pensa bem, se você recebeu um novo coração, se Cristo perdoou você de todos os pecados, se Ele deu o Espírito Santo, o Pai te ama, Ele disse que vai prosperar, abençoar você em tudo, e nós somos uma família de irmãos, era natural que a gente esperasse sempre o melhor uns dos outros, não é verdade? Esperasse o melhor, e agisse de maneira condizente, mas às vezes, nos pegamos com palavras de ressentimento, de ódio. Às vezes nós nos pegamos falando coisas que, nossa, estamos falando da realidade ou não estamos? Então, vamos falar sobre isto. Então vamos à Bíblia,
Porque a palavra de Deus, ela responde às questões do coração. Coração é mencionado na Bíblia mais de 800 vezes. Então deve ser importante, correto ou não? Hebreus 7, 3, 7 a 13. Por isso o Espírito Santo diz, quem é que está dizendo? O Espírito Santo. Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como eles fizeram na rebelião, quando me puseram à prova no deserto. Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o seu coração. Quem que está endurecendo o coração? No texto, quem que está endurecendo o coração? Os problemas da vida? São os problemas que estão endurecendo o coração? São as injustiças das pessoas? São os problemas? Quem é que está endurecendo o coração? Está no imperativo do original. Ei, não endureça o seu coração. É algo que a gente faz, não é o que fazem com a gente. Deixa eu dizer uma coisa, ele está falando para pessoas que têm um novo coração. Ele está falando irmãos. Está falando para você e para mim. Como eles fizeram na rebelião, quando me puseram à prova no deserto. Lá no deserto, Deus abençoou o povo, mas eles estão sempre resmungando, né? Estão sempre reclamando. Ali seus antepassados me tentaram, me puseram à prova, apesar de terem visto meus feitos durante 40 anos. Então, assim, as pessoas veem Deus fazendo milagre 40 anos, vê a coluna de nuvem, a coluna de fogo, a roupa não envelhece, cresce junto com as crianças, o sapato cresce no pé, ninguém fica doente. Por isso fiquei irado com aquela geração e disse: seu coração sempre se desvia de mim. Vocês se recusam a andar em meus caminhos. Vou fazer uma pausa, irmãos. Essa luz aqui é maravilhosa, né? Mas como meu óculos está sujo, eu não estou conseguindo enxergar. Você limpa para mim, filho, por favor? Coisa vergonhosa, né? Eu sempre limpo. Quantos usam óculos? Já aconteceu isso com você? Quantos já falaram para você assim: cara, você está enxergando alguma coisa? Eu agora estou vendo muitas cabeças aqui, né? Acho que vocês estão rindo, mas eu não consigo distinguir muita coisa. Estou enrolando para ver se eles limpam, porque eu não vou conseguir ler mais nada sem um óculos. Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Qual é a consequência de você deixar o coração endurecer? Não entra no descanso de Deus. Não entra no descanso. O que é o descanso? O descanso é aquele lugar que você crê que Ele é o Pai, Ele é o provedor, você tem uma herança eterna. Aqui você tem direção, você tem sabedoria, você tem toda a provisão necessária. A provisão é uma coisa que chega antes. A provisão é aquilo, eu creio que já tenho. Então você anda no caminho de Deus. Se você anda no caminho de Deus, que Ele te orientou, a provisão você vai encontrar lá. Para tudo, a provisão é tudo. Portanto, irmãos, cuidem para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que os desvie do Deus vivo. Cuide, para que não tenha o coração endurecido. Quem é que está cuidando do coração nesse texto? Eu estou cuidando do coração, e eu estou ajudando meu irmão também a cuidar do coração dele, certo? Cuidem uns dos outros. Você não deixa o seu coração ficar endurecido, e você cuida, para que se seu irmão também tiver, você fala: ei, obrigado, muito bom, maravilha. Portanto, advirtam uns aos outros todos os dias, enquanto é hoje, para que nenhum de vocês seja enganado pelo pecado e fique endurecido. Olha, está falando, irmãos, cuidem. Papai, eu tenho um novo coração. Eu nasci de novo, Deus me deu um novo coração. Pois é, você precisa guardar esse novo coração. Amém, irmãos? Está claro isso para você? Está na Bíblia aí. Eu tenho muitos outros textos, mas a gente não tem, aqui não dá para a gente expor todos. A questão está no coração. Advirtam uns aos outros.
para que seja enganado, porque veja bem, você pode ser enganado pelo pecado, mas eu não sou mais escravo do pecado. Você não é mais escravo do pecado, mas este mundo jaz no maligno, amém? E o pecado, você pode ser enganado, inclusive pelo pecado dos outros. E aí o coração pode endurecer, mas o texto é claro em dizer que quem está deixando endurecer o coração é a gente. Endurecer o coração é uma escolha, uma permissão. A gente escolhe deixar. Não quero. Quer saber de uma coisa? Não. Aquela pessoa, nunca mais. Aquele cara ali, nunca. Acabou para mim. O que é isso? Endurecer o coração. Outro exemplo de endurecer o coração: julgar as pessoas. Ele assim, assim, assim. Então aquela pessoa não tem mais, não, acabou, morreu para mim. Mas Jesus quer salvar aquela pessoa. Jesus quer transformar aquela pessoa. Ele vai fazer isso pelo amor, mas agora, através de você não pode mais, porque você já fechou o seu coração, você endureceu o seu coração e diz: eu não conta comigo, Senhor, não conta comigo, não é comigo. Tudo que experimentamos hoje é o que nosso coração, faltou aí, desculpe, é o que o nosso coração acreditou ontem. Tudo que você experimentar hoje é o que o seu coração acreditou ontem. Imagina que o seu coração acredita que Deus te ama e que você pode ter uma vida abençoada profissionalmente, sem nada faltar. O que é que você vai ter? Uma vida profissional abençoada. Que às vezes algumas pessoas têm vida profissional que ganha dinheiro, mas não é abençoada. Deus falou que você vai ter uma vida profissional abençoada e ainda você vai ter tudo. Amém, irmãos? Mas se você duvida isso no seu coração, você não tem. Essa palavra não fica no coração. Deus fala que Ele levou sobre si todas as enfermidades e dores, mas no seu coração você ouve aquela vozinha: mas se Jesus tivesse levado mesmo, você não estava doente. Aí você crê nessa mentira. Então a palavra não entra no coração, você não tem, porque a palavra não entrou, porque a palavra é semente, ela entra no coração, o coração é o solo, o coração faz o quê? Frutifica a semente. Se a palavra de Deus, que é a semente, uma palavra de cura, uma verdade de Deus que liberta você, não acha espaço no seu coração, você não deixa ela frutificar, você não obtém o fruto. Amém, irmãos? Está claro isto? O problema é que o coração sempre está recebendo sementes. A palavra de Deus é a divina semente, presta atenção nisso, mas todas as palavras são sementes. Vem alguém e fala para você: você nunca vai ficar livre desta doença, isso você vai carregar o resto da sua vida. Isso é uma palavra, certo? Foi dita para um profissional, um médico, que está te dando um diagnóstico, e é o que ele pode fazer. A gente não pode criticar o médico por isso, certo? Não, ele está dizendo o que ele pode fazer. Aí você pega esta palavra e absorve no seu coração. Mas você não deixa entrar a palavra de Deus que diz que Ele é aquele que perdoa todos os pecados, e Ele que sara algumas enfermidades ou não? Todas, Salmo 103, todas as enfermidades. Com qual semente você vai ficar? A semente que você ficar é a semente que vai frutificar. A semente que eu deixo ficar é a semente que vai frutificar. A semente, a palavra que eu acolho no meu coração é a que vai frutificar. Vem alguém e fala mal de uma pessoa, de um irmão seu, você acredita, deixa isso entrar no coração. Aí quando você olha para aquele irmão, o que você pensa? Realmente, esse cara é isso mesmo. Mas você não sabe de nada, você deixou entrar no seu coração. Você nunca vai conseguir fazer isso. Não é o seu estilo, não é o seu perfil. Uma vez disseram para mim: você não sabe se comunicar,
Você não sabe falar. Você é uma pessoa complicada. Você não tem perfil para pregar. Esquece isso na sua vida. Eu acolhi essa palavra no meu coração. Em vez de acolher a palavra que eu posso fazer tudo o que Ele quiser, porque é Ele que opera em mim o querer e o realizar. Então, se Ele quiser que eu pregue, eu prego. Se Ele quiser que eu canto, eu vou cantar. Fica tranquilo que eu não vou cantar, beleza, Raoni? Não vou. Senão eu tiraria. Mas se Deus me pedisse para cantar, eu ia cantar muito bem, porque Ele opera quem é o querer e é o realizar. Então eu fiquei com isso, e eu me omiti muitas vezes. Até que um dia o Senhor falou para mim: então, quem que te disse isso? Então, quando você vai... Então o que aconteceu? As primeiras vezes que eu pregava, eu tentava ensinar, eu era tudo aquilo que eu acreditava, certo ou não? Que eu era complicado, que eu não conseguia e tudo. Depois eu falei, o Senhor falou comigo: é sério? É mesmo? E quando você dava aula para as crianças, o que elas diziam? Elas amavam a minha aula, achavam sempre muito legal. Diziam: tio, eu entendi tudo que você falou. Eu falei: se fosse você, ficaria com as crianças, né? Já dizia o nosso poeta, né? Eu fico com a resposta das crianças, não é isso, Gonzaguinha? É, filho. Eu falei: é verdade. Então eu comecei a jogar algumas coisas fora, que eu tinha deixado. Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deus me deu esse versículo e falei: como eu vou começar a arrancar as coisas do meu coração? Quer saber de uma coisa? Isso aqui é lixo. E eu fui arrancando. Fala a verdade, tem umas sementes aí que brotaram, tem ou não tem? Que tal se você começasse a arrancar? Começa já, não espera segunda-feira. Fala: já saquei uma que eu estou arrancando agora. Tudo que está em desacordo com a palavra de Deus, arranque do seu coração já. Quem tem o poder sobre o seu coração? Quem tem o poder sobre o seu coração? Não é Deus. Quem tem o poder sobre o seu coração? Eu! Deus deu o coração para mim. O espírito novo que Ele me deu é dele, está unido com Ele, mas o coração é meu. Filho, dá-me o teu coração. Ora, se o coração fosse de Deus, Ele não estava pedindo, lá em Provérbios: filho, dá-me o teu coração. Por quê? Porque nós podemos dar ou não o nosso coração. Cantamos agora há pouco, né? Eu dou o meu coração, eu me rendo diante do... Estão captando, irmãos? Então a questão do coração é muito séria. Então, avançando aqui, o que é endurecido? É duro, no sentido de duro mesmo, sabe? A terra dura que não entra nada. Mas também é obstinado, teimoso. Ideia fixa, não aceita, não faz, fica... A palavra de Deus deixa claro que eu sou responsável pelo meu coração endurecido e mais ninguém. Ô pastor, você não está sendo muito forte nesse negócio? Nenhum de nós é responsável pelo que as pessoas nos fazem. Amém, irmãos? Você não é responsável. É lógico que, obviamente que se você pode provocar alguém, não é? Nesse caso você é responsável, óbvio, né? Você começa uma briga de soco, a pessoa te dá um soco, bom, você foi responsável. Mas veja, nenhum de nós é responsável pelo que as pessoas nos fazem, mas todos somos responsáveis pelo próprio coração. A pessoa vem, te ofende, fala mal de você, aí você tem uma escolha: eu vou guardar isso no meu coração? Isso é uma injustiça, nunca devia ter acontecido comigo. Você vai falar o seguinte: ei, não vou guardar isto no meu coração, eu vou guardar o meu coração destas coisas. Eu sou responsável por guardar o meu coração. Acima de todas as coisas, guarde o seu coração, pois ele dirige o rumo da sua vida. Pesquisas mais recentes mostram que, por exemplo, você vai falar que o intestino está muito conectado ao cérebro, né? Chama de outro segundo cérebro. Mas o coração também tem, já há muito tempo, vários neurônios. E o coração está conectado ao cérebro por meio, né, do nervo vago. Existe uma conexão intensa entre o coração e o cérebro.
A Bíblia diz que nós pensamos com o coração, sentimos com o coração. O coração é essa coisa complexa, é o centro da nossa vida. E tudo na nossa vida passa pelo coração. Assim como todo o sangue, tudo, a vida passa no coração, física, a vida espiritual passa pelo coração, no aspecto espiritual. Então veja, você ganhou um novo espírito. O novo espírito é perfeito, está conectado com Jesus. A Bíblia não fala para você guardar o seu espírito, fala: guarde o seu espírito novo, para o seu espírito não se manchar, para o seu espírito não morrer. O seu espírito não morre mais, ele é eterno, eterno. Está unido com Cristo para sempre. Mas a Bíblia fala para você guardar o coração, amém, irmãos? Para guardar o coração. Jesus respondeu: ame o Senhor Deus de todo o coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente. Ele não disse amar de todo o seu espírito, porque o seu espírito é o seu espírito regenerado, criado por Deus, onde habita o Espírito Santo. Ele já ama a Deus, e é esse seu espírito novo que está dentro de você, dentro de mim, cada um de nós tem um, que o Deus está falando o tempo todo. Só que o Espírito fala ao coração: virei e falarei ao teu coração. O Espírito novo dentro de você fala ao seu coração, então o seu coração precisa responder. Estão entendendo, irmãos? Não, o coração, a alma e a mente são meus, estão debaixo do meu controle. Deus está no controle. É melhor você dizer que Deus tem todo o poder, ou Ele está no comando. Mas o controle do seu coração Deus deu para você, porque Ele te deu o livre-arbítrio, Ele te deu a escolha. Quando Cristo, já pregamos várias vezes aqui, nos salva e nos dá um novo coração, diz: agora você é livre, você pode andar comigo se você quiser. Você não precisa mais viver no pecado, você não precisa mais viver como você vivia antes, você tem um novo coração. Não ganhamos uma nova alma nem um novo corpo, senão seríamos outras pessoas, mas ganhamos um novo coração. Então, na parábola do semeador, o coração é a chave. Lembra da parábola do semeador? O semeador saiu a semear, e uma semente cai no beira do caminho, o chão duro, vem a ave, tira. Uma semente cai no meio de uma terra cheia de pedra. A sementinha cresce rápido, mas quando vem o sol ela morre, porque a raiz não tem raiz. Outra semente cai no meio dos espinhos, ela cresce, mas os espinhos tiram a força, e ela dá uns frutinhos e merreca. E a outra semente caiu num solo que foi arado, que foi preparado, e aí ela produziu muitos frutos, 30, 60, 100 vezes mais por grão. Jesus conta essa parábola, é a primeira parábola que ele conta. Ele diz assim: se vocês não entenderem essa, vocês vão entender as outras. E ele explica que ele conta parábolas porque a pessoa estava com o coração endurecido. Gente, e nós sabemos que se a palavra não penetrar, não produz fruto. Então, na verdade, na parábola do semeador, o problema não é o semeador, certo? Não, ele está semeando. A semente é a palavra de Deus, ela é perfeita. A grande questão é o coração. A palavra pode ser roubada se você não aguardar. Se o coração está endurecido, o que acontece? O inimigo vem e rouba. Alguém fala para você: Deus tem algo para você bom, olha, eu creio que Deus vai curar você, receba para você, mas o seu coração está endurecido, a semente não entra. Logo depois vem uma outra semente, que é uma mentira, e vem: você vai morrer, mas tá bom, sua vida foi boa, você vai para o céu, mas você vai morrer. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, diz o Salmo. Você percebe quando a gente não guarda a palavra no coração, nós corremos o risco de fazer besteira? É ou não é? Quem controla o coração? Deus controla o coração. Não, eu controlo o meu coração.
Eu controlo o meu coração, eu escolho o que vai plantar lá. A responsabilidade é minha. Eu escolho aqui dar ouvidos, porque a gente consegue só crer com o coração, a gente não crê com a mente foi feita para analisar, duvidar, esquadrinhar, calcular. Isso é muito bom. É por isso que você não sofre acidente na Fernão Dias, certo ou não? Você está dirigindo, daqui a pouco a sua mente fala, se você não pisar no freio agora, tirar o pé, você não passa naquela curva. O seu cérebro tem todo esse sistema poderoso, não é, que faz tudo isso. O seu cérebro processa tudo isso, mas é o seu coração que influencia o seu cérebro. Aí sabe o que algumas pessoas fazem? Elas estão amarguradas. Quer saber de uma coisa? Ninguém se importa mesmo. Se eu morrer nessa curva, quem que se importa? E aí sabe o que você faz? Você pisa no acelerador. O seu cérebro jamais faria você pisar no acelerador. O seu sistema aqui de defesa automatizado, né, não vai. Se eu me distrair e tiver aqui alguma coisa, vai dizer para, porque você pode cair. Tá certo ou não? Mas o seu coração vai lá e faz o seu cérebro dizer, pisa. Ninguém se importa se eu morrer, e daí? Amém, irmãos? Lá tem os sentimentos. Pega um fato, conecta um sentimento, conecta o passado. Aí, se você não tem fé, se você não tem convicções, você vê um futuro que é um futuro meio uma desgraça. Quer saber? Não quero mais viver. O problema está no coração. A dureza de coração impede que a palavra dê fruto, impede de receber cura, impede de receber restauração. Você nunca vai ficar livre desse vício. Você não consegue. Puxa, o outro ficou livre de uma vez. Por que uma pessoa que é viciada em, sei lá, tem N vícios, escolha qualquer um, e Deus fala com ela, ela fica livre no dia seguinte, e outros não? Porque ele abriu o coração e falou, quer saber de uma coisa? Eu acredito no poder de Deus para ficar livre totalmente. Ele arranca as coisas e crê. Mas o outro, ele não acredita que pode ficar livre totalmente. Ele acha que ele vai precisar de muitos anos, ele acha que ele vai ter que cair muitas vezes. A pessoa que está se livrando de um vício de alcoolismo e acha que vai ter que cair algumas vezes, por quê? Porque ele vai numa reunião e fala, você vai cair, quando você cair, então ele fica com aquela ideia, bom, um dia, ele fica esperando um dia cair, depois de ficar 5 anos sóbrios, ele espera que um dia ele vai meter a boca na sarjeta bêbado de novo. Gente, não precisa se ele crescer na palavra de Deus, amém, irmãos? Não estou desprezando efeitos no corpo de dependência química, tá? Não estou desprezando isso, não sou burro, mas eu vou dizer, o poder de Deus não pode curar o corpo também? Inclusive as dependências químicas? Pode. Cura imediatamente a coluna, cura mal instantâneo, a pessoa faça ouvido, pode curar também outras coisas. Qual a diferença curar um dependente químico e curar um surdo, um cego, uma dor de estômago? Para Deus é a mesma coisa. Mas para nós não, porque cada coração entende de um jeito. Então, olha a coisa interessante, esse texto. Jesus agora, ele está na sinagoga. Ele entra na sinagoga e tem um homem lá que tem uma mão seca. Tem uma mão seca toda. Ele está na sinagoga. Ele entra e os fariseus olham para ele dizendo, esse cabra vai curar agora? Não, hoje é sábado, hoje não se cura ninguém. Olha, coisa louca, né, gente? Coisa louca. Em seguida voltou-se para os seus críticos. Olha, muito interessante, né? Jesus se voltou para os seus críticos. Jesus não deixa a crítica entrar no coração dele. Você está entendendo? Semana eu vi um pastor, acho que foi aquele pastor falando assim aí, num crítico, assim, irmãos, eu não recebo a glória, toda a glória é para Deus, então não recebo a crítica também, pode ficar com a crítica, entendeu? Eu vou pregar a palavra de Deus, se você criticar ou não, você tem que ver com Deus, amém? A glória não é minha, mas a crítica também não vou pegar não, senão eu fico tentando agradar as pessoas com a minha mensagem, e não prego o que Jesus quer, amém?
Não é que eu vou ser grosseiro. Não vou ser grosseiro. Mas eu não posso ficar me guiando pela crítica das pessoas. Quantas vezes você fez um trabalho muito bom, e alguém no seu trabalho, na sua empresa, ou até mesmo, né, alguém da sua família falou assim: mas podia ter feito melhor. Quantos já ouviram isso? O problema é que ele não fez, né? O problema é que ele não tentou fazer, não gastou horas fazendo, não foi atrás. É o engenheiro das obras prontas, né? Critica. Jesus fala para os seus críticos: o que a lei permite fazer no sábado? Que pergunta! Jesus foi maldoso nesse negócio com ele. O que a lei permite fazer no sábado? Salvar uma vida? Destruir uma vida? Eles ficaram em silêncio. Jesus olhou para os que estavam ao seu redor. Olha isso, irmãos, olha o texto: irado e muito triste pelo coração endurecido deles. Irado e triste pelo coração endurecido deles. Então disse ao homem: estende a mão. O homem estendeu a mão, ela foi restaurada na hora. Estender a mão seca, né? O cara deve estar, não é isso? Estende, não está mais seca. No mesmo instante, os fariseus saíram e reuniram com os membros do partido de Herodes para tramar um modo de matá-lo. Olha o nível da dureza do coração. Faz uma coisa boa, abençoa alguém, mas o coração está endurecido, que isso não entra. Não, ele é mau, ele é das trevas. Imagina Jesus com o celular dele, nos dias de hoje, andando pelas ruas, e ele chega e tem um cara baixinho em cima de uma árvore, tal de Zaqueu. Ele fala: Zaqueu! Eu já vou, o senhor sabe meu nome? Cara, estou com fome, vamos almoçar? Quero almoçar na sua casa. Não sei se ele morava perto da praia, mas se morasse ia ter peixe. Vamos lá. Aí chega lá, come com Zaqueu, e Jesus pega o celular dele e bate uma selfie. Ele com Zaqueu, com a família. Depois dá ali para Pedro: Pedro, tira mais uma aí. Posta no meu Instagram, Pedro. O que é que você acha que iam dizer de Jesus? Bandido, come com... Onde já se viu? Esse cara não pode ser de Deus. Está comendo com pecadores. Tá comendo... Ele sabe quem é esse Zaqueu? Bom, ele fez com Levi a mesma coisa, lembra? Levi estava comendo, os fariseus foram olhar, viram ele. Levi deixou de ser cobrador de impostos, Mateus. Mas o Zaqueu continuou sendo cobrador de impostos. Só que ele continuou trabalhando, só que ele foi honesto. Amém, irmãos? É o trabalho que ele tinha. O Levi deixou de ser, o Zaqueu não. Mas as pessoas julgam muito rápido, por causa do... Deixa entrar no coração. Crucifica! Querem que eu liberte Jesus ou Barrabás? Barrabás! Crucifica! Aquele grupo de fariseus conseguiu incitar as multidões contra Jesus. Vocês estão entendendo o que acontece com o coração? Não? Somente eu sou responsável pela condição do meu coração. Não dá para transferir, não dá. E a gente canta aqui, né? O Robert ensinou pra gente: meu coração é teu, meu coração é teu, para sempre. É lindo, né, gente? E esse mesmo coração faz o quê? Destila palavras de ódio, de ressentimento. Esse mesmo coração não crê no amor de Deus, duvida que Deus é Pai, acha que está sozinho, que está por conta própria. Os cuidados desse mundo, lembra da outra semente que caiu nos cuidados? As preocupações da vida, os medos, as ansiedades,
os julgamentos, a falta de perdão. Isso sufoca. Não sei se você entendeu. A parábola do semeador diz que ele semeou a palavra de Deus, certo ou não? A divina semente. E foi sufocado pelas preocupações. Por quê? Porque você deixou, essa pessoa deixou esse coração receber a palavra de Deus e receber também todas as outras coisas. Não guardou o coração. Vocês estão entendendo que as coisas desse mundo, a ansiedade, as preocupações, elas podem sufocar a palavra de Deus? E qual é o quarto coração da parábola? Ele está limpo. Ele está limpo. Passou na terra, tirou a amargura. Aquele irmão fez aquela coisa, é verdade. Aquele irmão, horrível. Ele me enganou. Nem sei se ele é irmão, mas eu não vou julgar se ele é irmão ou não. Eu deixo para quem julga coração é Jesus Cristo, amém, irmãos? Eu julgo as atitudes. Atitudes eu posso, não é? Uma pessoa que sempre machuca, sempre fala mal de mim e tudo mais, eu não preciso me expor a ela o tempo todo. Para perdoar só precisa de um, para reconciliar precisa de dois. Se a pessoa não quer reconciliação, você fala, beleza. Se cada vez que você vê ela te dá um soco, eu não sei, eu prefiro não ficar recebendo soco, sabe? Então eu não me aproximo muito dela. Mas eu só tenho que perdoá-la. Eu não posso guardar essa coisa no meu coração, senão eu vou dormir, eu estou lá. Daqui a pouco, eu estou lá. Aí daqui a pouco, sabe o que acontece? Minha mulher fala comigo, eu vomito. Mas por que tudo isso? É porque eu estou com um problema com o outro, certo? Não é com ela, mas é com o outro. Mas eu guardei no coração a ofensa, eu guardei no coração a injustiça, eu não entreguei para Deus, então eu reajo. Aí reage com o filho. Aí o que você faz? As pessoas que amam você sofrem, porque você está guardando coisa de uma outra pessoa que te fez. A pessoa está errada, você está entendendo? Mas o problema é que quem guarda o coração sou eu. Ele errou comigo, mas eu tenho que guardar meu coração. Não é que a pessoa é menos errada. Amém, irmãos? Eu tenho que guardar o meu coração. Então, para terminar aqui, Lucas 6,45, a pessoa boa tira coisas boas do tesouro de um coração bom. Olha que legal, o seu coração é um tesouro. Agora eu me lembrei do Chaves, meu tesouro, não é verdade? É o que faz o negócio, o que faz a memória? Esse é o cérebro, mas não está no meu coração. Então veja bem, é um tesouro. Fala, o seu coração, meu coração é um tesouro. É um depósito de tesouro. O que tem lá dentro? Jesus falou que é um tesouro. Deve ter coisas preciosas, não é isso? Que um tesouro tem o quê? Coisas de grande valor. A pessoa má tira coisas más do tesouro de um coração mau, pois a boca fala do que o coração está cheio. A boca é uma função conectada ao cérebro, que articula frases, tudo. Veja, eu estou articulando frases, você não pode agora, porque senão se fosse numa célula legal, podíamos fazer. Mas aqui estou eu aqui articulando tudo, a minha mente está pensando tudo, mas ela está sendo guiada pelo meu coração. Ela está sendo guiada pelos meus sentimentos, ela está sendo guiada pelas minhas emoções, por aquilo que eu creio, que eu acredito. Eu acredito que a gente pode tratar do coração e limpar o coração, amém? Eu creio. Estou dizendo, eu acredito nisso, irmãos, funciona, eu já pratiquei. E estou fazendo o que a Bíblia mandou, fazendo uma advertência para todos nós, e a mim mesmo, continuar guardando o coração. Você sabe aquele negócio, não sei o que é, a regra dos 5 segundos, 7 segundos, cai uma coisa no chão, quantos segundos que é? 5 segundos? Aí então se foi 5 segundos você pode pegar. Porque as bactérias ficam assim, para aí, conta aí, 1, 2, 3, 4, agora vai. Não deixe um pensamento que não é de Deus ficar mais que 5 segundos, 10 segundos, 15 segundos no seu coração. Não deixa. Quando um pensamento entrar aí, não é de Deus, tudo, não deixa, joga fora rápido. Eu deixei entrar muitas coisas no meu coração, como todos nós.
Cheguei a ficar doente por isso. Tratar mal as pessoas. Me tornei tão pragmático que a pessoa estava falando, eu já cortava, falava e pá, resolvia. Onde é que está o problema? Coração. Até que Deus falou para mim: é com você. É você que deixou. Você tem o poder para ficar livre, só que você não quis. Perdoa a pessoa, já perdoei. Perdoa do íntimo. Perdoei. Agora para de trazer de volta à sua mente tudo que ela fez de novo. Porque eu lembrava de novo, e entrava de novo, e acontecia um problema de novo. Estou esticando demais hoje. O nosso coração é um tesouro de onde tiramos todas as coisas. Mas o que é que nós estamos guardando no nosso coração? Sou do mestre da lei, que se torna discípulo no reino de Deus. Quer dizer, todo aquele que conhece a Bíblia, mas se torna um discípulo de Jesus, é como o dono de uma casa, que tira do seu tesouro verdades preciosas, novas e velhas. Ou seja, ele não joga o que aprendeu lá no passado com Deus. Ele vai e continua aprendendo coisas novas. O que é o tesouro? O que é a casa? Juntando os dois versos. A casa é o coração. A casa somos nós, o tesouro é o coração. Nós tiramos verdades preciosas. Então o Espírito Santo que está em você, presta atenção nisso, está comunicando ao seu coração o tempo todo verdades preciosas. O Espírito Santo que está conectado com o Espírito de Jesus Cristo, fala no seu espírito verdades preciosas. E o seu espírito comunica ao seu coração: você é um filho amado do Pai. Não temas, eu estou com você. Os seus planos que eu tenho para você são planos de bem, não de mal. O seu espírito novo que recebe, que é a conexão com o Espírito Santo, está comunicando ao seu coração. Mas o seu coração está endurecido, o que acontece? Não entra. Quando você resolve deixar Deus arar o coração, aí entra a divina semente, ela produz fruto, cura, alegria, libertação, compaixão, misericórdia. Isso chama-se Shalom, paz. Tudo o que a gente necessita. Avança, por favor. O slide que não está avançando. Muito bem, para concluir aqui, preciso fazer uma experiência. Meus netos iam amar. Eu vou pedir para minha assistente, minha linda assistente, me ajudar aqui, para a gente fazer uma experiência. Eu aprendi isso com outro pastor, eu quero ilustrar para você o que acontece quando a gente guarda ou não o coração. Estamos aqui com a Milena, nossa assistente. Então nós temos aqui uma garrafa de água mineral. Abre aqui. Pode pôr no chão. Muito bom. Temos aqui um filtro. Dobra o filtro aqui direitinho, filho. Coloca aqui nesse copo. Dobra ele aí. Eu não achei que caçando em casa o suporte para coador, minha mulher falou que não tem. Cheguei na igreja também não tem. Então nós vamos ter que fazer isso aqui. Então coloca o filtro aqui no copinho. Tá certo? Maravilha. Tá aí. O copo é você, o seu corpo, a sua mente, sua alma. O filtro é o seu coração. E aqui está o seu espírito novo, conectado ao Espírito Santo, cheio da água da vida. Essa água está fechada. Vamos abrir a assistente aqui, ó. Água mineral pura, tá certo? Então agora, maravilha. Você segura o filtro ali para ele não afundar dentro do copo. Segura as bordas aqui do filtro. Isso. Sorria para a assistência. Dá uma chacoalhadinha aí. Olha que interessante. Certo? Um coração puro
Essa água é pura, tá certo? Muito bom. Quem beber da minha água nunca mais terá sede. Pode subir a banda aqui, estamos terminando. Acho que não vai dar tempo de secar tudo, né? Talvez precisemos de uma outra assistência aqui para botar no lixo. Alguém pode trazer um lixinho aqui, por favor? Só para a gente jogar isso aqui. Pronto? Olha aí, que legal. Pronto, assistente. Pronto, que o pessoal precisa comer hoje. Eles precisam... Pode tirar o filtro? Maravilha. Olha que coisa linda. Entrega ali para a Josi, faz favor. Pronto. Alguém quer tomar? Você tomaria essa água? William, está aqui. Onde está aqui? O segundo assistente. Toma de frente, o pessoal está tomando, na verdade. Palavra de Deus, o meu coração limpo. É bom, né? Está fresquinha, bom, né? Maravilhoso e tal. Muito bem, maravilha. Agora temos um outro copo aí dentro, assistente. Temos um outro copo aqui. Então nós temos aqui, não é, uma outra pessoa, não é? Ela tem um coração, tem um saco aí. Pega esse negócio que está aqui dentro. Aqui nesse saco, você pode segurar para mim? Nesse saco aqui eu trouxe algumas coisas. Eu fui lá no jardim da Marisa, num vaso que ela tinha adubado lá, entendeu como é? Que ela tinha botado ali adubo, esterco, ali naquele lugar que os gatinhos vão de vez em quando, sabe como é que é? Eu fui lá, peguei essa terra que estava lá, e peguei essa terra e trouxe aqui, entendeu? Então você imagina que agora esse coração, ele recebeu deixou algumas coisas entrarem, você entendeu? Algumas coisas entraram nesse coração. Esse cheiro está muito ruim. E aí, entrou essas coisas aqui, e a mesma água, segura ali então, a mesma água, certo? O Espírito Santo está comunicando o quê? As mesmas verdades para o seu coração. Só que acontece que agora o seu coração tem algumas coisas que você deixou entrar. Você começou a pensar certas coisas. Você começou a enxergar. O coração, gente, não são os pensamentos, é a maneira como nós enxergamos o mundo, as nossas percepções. A gente vai falar mais sobre o coração. Então, o Espírito Santo, ele derrama a mesma água. Não é verdade, não? Ele quer derramar, ele continua falando. O Espírito Deus fala com o seu coração. Mas olha que interessante, a água não flui mais tanto como deveria, certo? Está tudo obstruído, não é? E aí não adianta, então o Espírito Santo fala, não, eu quero, você tem que, tá? Mas olha que interessante. Eu fiz em casa, aconteceu a mesma coisa. Você entendeu o que acontece com o coração? Pode por aí, filho. Não? Está satisfeito? Mas é isso aqui que muitas pessoas têm recebido. Porque a água desse copo, você não bebe você mesmo, né? Quer dizer, você bebe. O seu corpo bebe, ele pode ficar enfermo. Suas emoções bebem, elas ficam enfermas. Mas as pessoas da sua família bebem. Os seus amigos bebem. Sua esposa bebe, seu marido bebe. Que é o que está saindo de você. É o que está saindo de mim. Sobre tudo que você deve guardar, guarda. Porque dele procede os rumos da sua vida. O coração faz a sua mente filtrar as coisas. O seu coração estando afetado, você vê tudo negativamente. E é interessante, porque quando eu cheguei aqui eu estava vendo bem, mas na hora que eu fiquei diante da luz, aqui, toda a sujeira que estava no meu óculos apareceu. Isso não estava planejado, mas sabe quando nós ficamos debaixo da luz de Deus, Ele diz assim, olha, você está enxergando errado, sua visão está embaçada, seu coração está comprometido, você precisa limpar. Interessante que aqui eu não podia limpar, não tinha, eu pedi ajuda de alguém.
Sabe, para limpar o coração, você vai ter que pedir ajuda de alguém. Às vezes precisa pedir ajuda de alguém. O coração é o filtro que você usa ao ver as pessoas, ao ler as notícias, ao falar com seu filho, ao compreender o mundo. O Edson Albino falou aqui: eu vou continuar vendo o mundo conforme diz a palavra de Deus, que Ele está comigo, Ele me guarda, não importa o que aconteça. Porque uma pessoa fala uma coisa e pratica outra. Porque existe essa incoerência entre o que a gente entende e o que a gente pratica. Por quê? Porque não guardamos o coração. Então não há coerência. Você entende o que é certo? Aqui na sua mente, no seu cérebro, na sua central processadora de informações, você entende que você tem que pisar no freio, você entende que você tem que reduzir a marcha, mas o seu coração está afetado e você acelera, mesmo sabendo que isso pode te destruir. Então o chamado hoje é para a gente guardar o coração, para a gente não deixar entrar. Por que eu tenho que assumir a ira do outro? Por que eu tenho que assumir a raiva do outro? Tenha compaixão do outro. Você pode selecionar o que você quer que entre no seu coração, amém? Por isso, irmãos, tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é digno, tudo que é honroso, se alguma glória há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe os seus pensamentos. E quem é que pensa? O coração, porque do coração procedem os pensamentos. Jesus falou assim: do coração é que procedem os pensamentos, as iras, as dissensões, mas também do coração procede o quê? O amor, a compaixão, a misericórdia. É o coração que pensa. Você tem uma nova vida, você tem o Espírito Santo conectado ao seu novo espírito, Ele está falando ao seu coração. Pensa nessas coisas. Falta uma frase que eu preciso de colocar, que diz assim: você sempre tem o que o seu coração acredita. Diga isso: eu sempre tenho o que o meu coração acredita. E eu não tenho o que ele não acredita, certo? Não tem. Vamos ficar de pé, irmãos.